Bom dia, bom dia, graças a Deus, né? Mais um dia que estamos iniciando a nossa leitura, nesse plano que estamos seguindo, nosso plano de leitura anual. Todos os dias entramos às 5h57 em ponto e assim a gente segue com a nossa leitura. Eu dou aqueles primeiros 3 minutos para aguardar as pessoas serem notificadas. Vamos fazer a nossa oração e vamos seguir com a nossa leitura. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando pela primeira vez. Eu tenho ciência que todos os dias vai chegar pessoas pela primeira vez, porque vão espalhando, né? Você que já está acompanhando há um tempo, compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga, e esse amigo vai chegar e vai, de repente, estar aqui, acompanhando ao vivo ou a gravação que fica disponível. Então, eu quero dizer para você que nós estamos em um plano de leitura anual. Em um ano, nós faremos a leitura completa da Bíblia. É uma leitura guiada, onde eu comecei no Novo Testamento, vamos aprender sobre Cristo, depois vamos ver o que os apóstolos fizeram com o ensino de Cristo, como a igreja se comportou diante disso, e assim a gente segue. Tá certo? Coloque aí o seu nome, coloque aí a cidade de onde você está nos acompanhando. Fiquem à vontade para interagir uns com os outros. Esse chat ele fica liberado para que vocês realmente conversem, venham interagir, venham se comunicar uns com os outros. E você pode deixar os seus comentários também para quem está acompanhando a gravação. Não esqueça de clicar aí no joinha, dar o seu like e assim a gente segue, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração. Vamos pedir a direção ao nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos em oração diante da Tua presença, pedimos a Tua bênção, que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa mente, abra os olhos do nosso entendimento e o nosso coração, como uma boa terra, receba a semente que é a Tua palavra e produza o fruto desejado. Pai, eu quero orar também por aqueles que talvez estão sendo desencorajados diante das dificuldades, diante do seu dia tão corrido. Quem sabe começaram conosco e não seguiram, não conseguiram chegar até aqui. O Senhor, sabedor de todas as coisas, peço a Ti que vá ao encontro, resgate essa pessoa para que ela não desista desse plano. E aqueles que estão seguindo conosco firmes desde o primeiro dia, há uns dias ou estão começando agora, sejam fortalecidos e motivados pelo desejo de conhecer ao Senhor através da Tua palavra, que assim seja. Amém? E graças a Deus. Lucas capítulo 6. Então vamos seguir. Lucas capítulo 6. A Bíblia também está aí na tela para que você possa acompanhar. Chegar um pouquinho mais para cá, né? Lucas capítulo 6. Jesus é o Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado, Jesus passeava pelas searas, plantação de cereais, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas de milho, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disse: por que vocês fazem o que não é lícito nos sábados? Vocês lembram que na leitura de ontem, ou na leitura anterior, para você que está começando hoje, nós falamos sobre aquela parábola que Jesus disse: não se coloca remendo de pano novo em vestes velhas, porque era um ensino novo. E aqueles que viviam com base no ensino velho não suportariam? Então, acontece uma cena aqui na sequência. Dá licença. Os discípulos, em dia de sábado, estão fazendo o que a lei, a tradição, o ensino velho dizia para não fazer. Não podia trabalhar, não podia fazer nada no sábado. E aí eles, passando no meio de uma plantação, pegaram, colheram espiga de milho e com a própria mão debulhando e comendo. Enfim, aí os fariseus interrogaram Jesus, né? Porque isso não podia ser feito, segundo a tradição.
Versículo 3. Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que fez Davi quando teve fome e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele? Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, por que Jesus trouxe Davi para a cena? Porque Davi foi o rei mais aclamado em Israel e até hoje ele é venerado pela tradição em Israel. O túmulo dele é preservado até hoje em Jerusalém. Então, Davi fez também um ato que não era para ser feito. Ele entrou no templo e comeu o pão que era destinado para um ritual sagrado. Aí Jesus fala, tá vendo? Davi também fez isso. E puxa a responsabilidade para si, Jesus dizendo: o Filho do Homem, no caso, ele mesmo, é o Senhor do sábado. Eu sou dono do sábado. Vamos continuar. O homem da mão ressequida. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida, seca assim, sabe? Os fariseus, os escribas e os fariseus observavam Jesus e procuravam ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao redor, disse ao homem: estenda a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Eles queriam pegar Jesus quebrando um princípio de lei para poder prender ele. A trama começou cedo, né? Aliás, desde o nascimento de Jesus, já houve a ordem para matar as crianças com menos de 2 anos. Então, Jesus, sabendo disso, pegou o homem, colocou ali no meio e falou: e aí, tem que fazer o bem ou o mal no sábado? Naturalmente, coisa boa, né? Então, Jesus foi lá e cura. E aí eles ficaram sem reação. Os 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus ensina e cura muitas pessoas. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Gente, Jesus tinha muitos discípulos, porém 12 apóstolos, ok? Ele tinha mais discípulos, mais seguidores, que iam com ele para tudo quanto é lado. Mas 12 apóstolos, ao qual ele depois passa a eles a missão, que é chamada Grande Comissão. A gente vai entender isso lá para o final. Já lemos também nos livros anteriores, Marcos e Mateus. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro, de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. As bem-aventuranças. Então, olhando para os seus discípulos, lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Aqui, o Monte das Bem-aventuranças, ele vai falar sobre uma cartilha, uma legislação
que os cristãos devem seguir. É assim que deve ser o nosso comportamento. Daqui para frente você vai observar. Felizes, bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. É os pobres em espírito, tá? Lucas não falou em espírito, mas isso está acrescentado no livro de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque o reino é de vocês. Bem-aventurados são vocês, que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês os que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque já receberam a consolação. Ai de vocês, já expliquei várias vezes para vocês que Jesus não tinha problema nenhum com a pessoa ser rica, tá? Problema nenhum com riqueza. A gente leu no livro de Mateus que foi um rico que comprou o túmulo de Jesus. Aqui tem uma outra conotação, uma outra explicação mais profunda. Digo e repito, estamos fazendo uma leitura panorâmica com alguns comentários. Estudos profundos ainda esse ano a gente vai trazer, tá? Com temas diferenciados. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque o pai dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. O amor aos inimigos. Eu gosto muito dessa parte, olha só. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoe aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. O que é túnica? Olha o que é túnica. Peça de roupa parecida com uma camisola, que se usava por cima da pele e por baixo da capa. Então, por baixo da capa, por baixo dessa camiseta aqui, por exemplo, que eu estou, então tinha uma túnica, uma peça por inteiro, assim, parecido com uma camisola. Então ele disse, versículo 29, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Faça aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Desculpe. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca, e vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Então, desculpa, só um minutinho. Então Jesus está ensinando a misericórdia, o amor ao próximo, o amor incondicional, dar sem esperar receber nada em troca. Está falando para não ser vingativo, que bate na face, oferece a outra. Ensinos preciosos de Cristo. O hábito de julgar os outros. Não julguem e vocês não serão julgados. Já expliquei isso, gente, na leitura anterior do livro de Mateus. Busque aí no canal do YouTube, me pergunte no grupo fechado, clica no link, entra no grupo fechado que eu te mando aí você vai ter o meu número e eu te mando. Acompanhe a leitura de Mateus 7, que nós já explicamos sobre essa coisa, sobre julgar. Muita gente entendeu errado isso. Não posso julgar. Não foi isso que Jesus quis dizer. Não julguem e vocês não serão julgados.
Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Até parece aqui que ele está falando que não pode julgar, mas eu já expliquei que não é isso. Tem uma outra conotação. Deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. E foi só uma orientação que ele deu. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Como você poderá dizer ao seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. As árvores e seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Jesus está comparando homens a árvores. Gente, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore má dá mau fruto. Um pé de limão dá limão, um pé de laranja dá laranja. Você não pode querer que um pé de limão dê laranja. Tratando de pessoas, você não pode querer que uma pessoa má, uma pessoa que ainda não é convertida, não nasceu de Deus, dê bons frutos. Aí você olha para o seu filho, você olha para o seu marido, você olha para um amigo que ainda não é convertido, que ainda não nasceu de Deus e dá bom fruto, e você fica e dá mau fruto, e você fica esperando que dê bom fruto. Não vai dar. É necessário uma conversão, é necessário uma entrega, é necessário um arrependimento. Ah, pastor, eu quero que o meu marido ele deixe de fumar, ele deixe de beber, porque eu vejo que isso é prejudicial para a família. Eu vejo que isso está atrapalhando muito a gente. Muito bem. Você quer que ele apresente esse fruto como uma coisa boa? Então, primeiro, ele vai ter que entender isso. Isso vai ter que mudar dentro dele. Ele vai ter que deixar de ser uma árvore má e se tornar uma árvore boa. Não estou aqui querendo demonizar nem o álcool, nem o tabaco. Isso é um outro assunto. Isso é uma coisa muito profunda. Há pessoas que não têm nem estrutura para ouvir a gente falar com detalhes sobre isso. Mas, a partir do momento que se torna prejudicial e a pessoa ou um familiar tem isso como um pecado, pecar é errar o alvo, está prejudicando a nossa família, não tem como você esperar que ele mude, que ele deixe essa prática, sem antes ele ser revelado quanto a isso. Sem antes ele ser mudado como uma outra árvore. Ele cresceu assim, ele aprendeu assim, o mundo formou ele assim. Não haverá mudança se primeiro não mudar o seu interior, se primeiro não mudar a sua mente, se primeiro não for revelado a ele um outro ensino quanto a essas práticas. É normal, é comum no mundo que um homem, por exemplo, tenha a sua esposa e um relacionamento extraconjugal. Infelizmente é normal. No mundo dos machos, quanto mais mulher tem para eles, melhor. Como mudar? Quando eles saem desse mundo e entram para o princípio da palavra e entendem que Jesus orientou quanto à fidelidade, acerca do adultério, que não poderia nem olhar com olhar de adultério para uma outra mulher que já estaria pecando. Mas se ele ainda não entende isso, ele é uma árvore má. Dificilmente ele vai dar um bom fruto, porque ainda não vive por princípios. Conselho: ore para que essa pessoa se volte para a palavra. Ore para que Deus traga essa pessoa para a sua presença. Aí sim, ele vai passar a dar bons frutos. O que minha esposa espera de mim? Que eu dê bons frutos. Teoricamente, eu sou uma árvore boa. Eu digo teoricamente porque cada um conhece o que tem dentro de casa, né? Então, você acredita também que eu seja, porque eu tenho me colocado como um. Só eu sei, só a minha esposa sabe que a gente tem no nosso convívio. Mas, o que ela espera de mim?
que ela espera de um pastor? Que dê bom fruto. Então, se eu der mau fruto, aí é diferente. Ela pode me cobrar. Peraí. Isso aí não é típico. Isso aí não é natural. De alguém que é nascido de Deus, que conhece a palavra, que segue princípios. Aí sim ela poderia cobrar. Então, fica claro aqui, um ensino, uma explicação aqui para ajudar vocês no que diz respeito a famílias. Os 2 fundamentos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A cura do servo de um centurião. Já lemos isso, né? Outras vezes, vai ficar mais fácil você entender. Tendo Jesus concluído todas essas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou muito admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Você vê, gente, esse homem aqui entendeu o que muitas pessoas não entendem. Muitos têm uma fé baseada naquilo que pegam, que se agarram. Ela tem fé no lenço consagrado, ela tem fé no manto, ela tem fé no cajado, ela tem fé na arca, ela tem fé na unção, ela tem fé em um monte de coisa. Esse homem expressou uma fé que Jesus disse assim, vamos grifar isso aqui, vamos grifar isso aqui. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, lhe disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Que fé é essa? Fé como essa? Qual tipo de fé? A fé que crê no que não viu. O homem falou assim: eu sei o que é uma autoridade. Quando eu dou ordem, as pessoas acatam, porque ele era um centurião, um responsável, uma pessoa que mandava em 100 homens. Centurião mandava em 100 soldados. Então ele disse assim: eu sei o que é autoridade, manda só uma palavra, não precisa nem vir aqui, Jesus. Jesus falou: nunca vi uma fé como essa, nem em Israel, porque em Israel as pessoas só acreditavam naquilo que eles viam, acreditavam porque estava escrito na lei, enfim, em tantas coisas. E nos dias de hoje não é diferente, muitos só acreditam no que vem. Quando a gente fala assim: olha, vou fazer uma oração por você e ponto. Alguns acreditam. Agora quando fala assim, vem aqui que eu vou te dar um pedaço de um manto que foi ungido, foi consagrado na Terra Santa. Uma multidão vai pegar o pedaço do manto. Fé no que pega, fé no que vê. É muito diferente da fé desse centurião. Que você, meu amigo, minha irmã, tenha esse nível de fé. Que você não precise de elementos para despertar a sua fé. Tenha fé no invisível. Tenha fé naquele que tem autoridade sobre demônios, sobre doenças e sobre tudo. Tenha fé
no nome de Jesus. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Foi o que aconteceu, né? A ressurreição do filho de uma viúva. Versículo 11, Lucas 7:11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando, pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Gente, Jesus fez milagres extraordinários, né? Coisas gloriosas. Um enterro estava sendo tocado, um velório. As pessoas já estavam carregando o caixão para colocar dentro da terra, ou em uma cova, ou em um túmulo cavado em rochas. Jesus para o enterro, ressuscita o menino e restitui a sua mãe, dá ele de volta para sua mãe. Um povo que viu tudo isso acontecer, mais para frente, vai gritar: crucifica Jesus. Que situação, né? Que povo de coração duro, né? Os mensageiros de João Batista. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Gente, nesse momento, João não foi aprovado em sua fé. João sabia quem era Jesus. João conhecia a profecia. Ele era primo de Jesus. E nesse momento, ele duvida e manda que 2 discípulos perguntem se realmente Jesus era aquele que havia de vir. Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: volte e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Olha só. Olha o que aconteceu. 2 discípulos foram lá dizendo que João tinha dúvida. Jesus realiza uma pancada de milagre e fala: agora vai lá e fala para ele. Aí na sequência Jesus fala de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um bambu agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram em palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de vocês. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Foi o maior profeta, foi o profeta que anunciou a vinda de Cristo. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quer dizer, o menor no reino, que faz parte do reino de Deus, que entende a mensagem de Cristo, que passa a ser reinado por ele, que o aceita, que o reconhece. Naquele momento, João tinha até duvidado do reino, do que Cristo trouxe. Por isso Jesus fala, o menor no reino vai ser maior do que ele. Olha que coisa, gente. Veja que não é
pelo que você faz, pelas suas obras. Você é alcançado pela graça. E é mediante a fé que você manifesta nele. No se lançar, no crer e passei a viver reinado por ele. Você acaba se tornando grande no reino de Deus. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram. Está vendo? Veja que lá na frente, Jesus vai interrogar, a gente já lemos isso em Mateus e em Marcos, Jesus vai interrogar os fariseus e os intérpretes da lei. Quando Jesus é pego para ser crucificado, aliás, estão querendo pegá-lo para ser crucificado, interrogam dizendo: com que autoridade você faz essas coisas? E aí Jesus responde assim: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E aí eles ficaram com medo de responder, em falar que era dos homens, porque o povo tinha João como um profeta. Se falasse que era de Deus, então eles seriam pegos. Por quê? Se é de Deus, Jesus iria dizer: por que vocês não creram no batismo? E aqui está a confirmação. Versículo 29. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, eles não creram no batismo de João. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas dessa geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Então Jesus comparou o seguinte: assim como um artista que na praça cantou, mas ninguém reconheceu, ninguém dançou, ninguém retribuiu. É o que acontece com essa geração. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e vocês dizem: tem demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, quem é sábio consegue discernir. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou a Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, os fariseus que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que quem é e que tipo de mulher é essa, e por que está tocando nele, porque ela é uma pecadora, ela era uma prostituta. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e outros devia 50. Desculpe. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais devia, a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que muitos os pecados dela foram perdoados,
porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Veja, Jesus chegou na casa de Simão e Simão não recebeu ele nem com aquilo que a lei dizia que teria que ser feito. Quando as pessoas chegavam em uma casa, elas tinham que lavar os pés, lavar as mãos, ser recebida com um beijo e ungir a cabeça com óleo. Isso era uma tradição. Simão não fez isso ao receber Jesus. E aí uma pecadora, uma prostituta entra e faz tudo isso aqui que nós lemos, e Simão, olha lá, se ele fosse filho de Deus mesmo, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. A gente sabe o que ela apronta. Jesus também sabia. E Jesus pega Simão, dizendo: tá vendo? Você não fez nada por mim. Essa aqui, ó, olha o que ela está fazendo, beijando meu pé, derramou perfume, enxugou os meus pés com os próprios cabelos. Sabe por quê? Porque ela tem muito pecado. E os muitos pecados dela serão perdoados. Agora, você que se julga santo, que nem precisa de perdão, por isso que você não me ama tanto. Quem muito amou, muito perdoou. Quem pouco amou, pouco se perdoa. O dia que você entender o quanto você é pecador, na mesma proporção você vai receber amor. Agora, quando a pessoa se julga de santa, eu não tenho tantos pecados assim, também ela não vai receber tanto amor, ela não vai entender a necessidade desse amor. Quando você entende, já nasci em pecado, a minha natureza como filho legítimo de Adão e Eva, somos pecadores. E quanto mais reconhecemos, mais amor nós recebemos. Vamos para o último capítulo de hoje, Lucas capítulo 8. As mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam a Jesus e seus discípulos. Veja que aqui mostra que Jesus, ele tinha a sua missão patrocinada. Essas mulheres ajudavam com seus bens. A mulher de Cusa, ele era um procurador, ele era um homem rico. Ajudava Jesus no que ele precisava. As suas viagens missionárias. Jesus fala para os discípulos: olha, pega um barco e vai para o outro lado. O barco tinha um dono. Tinha que pagar por aquilo, gente. Jesus arrecadava. Jesus recolhia ofertas. Judas administrava, Judas era o tesoureiro. O ato de ofertar é bíblico, mas é claro que você tem que ter discernimento quanto a isso e não ser enganado. A parábola do semeador, já explicamos, né? A parábola do semeador, você vai entender agora bem fácil, vamos ler na sequência. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por uma parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, entenda. Estou falando por parábolas. Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significa essa parábola? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Já expliquei por que isso. Está nas leituras anteriores, tá? Para quem está começando agora. A explicação da parábola. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra,
a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Deixe grifado aí, ó, na sua Bíblia, esse versículo 15. A parte que caiu na boa terra, esses são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Gente, o segredo para a palavra produzir na sua vida milagres, transformação, mudança é esse, ó. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, guarde a palavra, para que ela possa produzir bons frutos. Vamos escrever isso nos comentários? Escreva aí agora. Eu vou reter a palavra. Escreva. Escreva aí. Vou escrever aqui, ó. Eu vou reter a palavra. Escreva. Você tem que reter a palavra, guardar a palavra, para ela produzir bons frutos. A luz. Jesus falando ainda, ninguém depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julgar ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus, gente, a mãe e os irmãos de Jesus. Ponto. Está claro que Maria teve filhos. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até ele, onde ele estava, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhe respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos os despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? E esses, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até manda os ventos, que até manda nos ventos e nas ondas, e lhe obedece? Jesus também aqui nos dá uma lição. Está acontecendo um problema, está acontecendo uma situação difícil. Primeiro ele resolveu, depois ele corrigiu. Primeiro ele resolveu ali a situação. Às vezes a pessoa está diante de um problema e fica ali querendo achar o culpado, querendo brigar, querendo discutir. Primeiro ele resolveu, depois ele orientou. A cura do endemoniado Gerazeno. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio, que havia muito, que não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com forte voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo que era impelido pelo demônio
para o deserto. Desculpe, vou ler de novo aqui. A partir da parte B do versículo 19. E, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Então, às vezes, incorporava ali com aquele demônio, quebrava as algemas, correntes e ia para o deserto. Jesus, porém, perguntou a ele, qual o seu nome? E ele respondeu, Legião. Isso porque são muitos demônios que tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Lembra que o homem andava sem roupa, pelos túmulos, totalmente perturbado? Aí o pessoal vai lá e chega, está lá o homem sentado, em perfeito juízo, vestidinho, do lado de Jesus. Então o povo temeu aquilo. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Por que Jesus permitiu que os porcos entrassem nos demônios e coisas do tipo? Nas leituras anteriores, nós já explicamos. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou à multidão, o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo, a cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém lhe pudesse curar, veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e o aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou porque eu senti de mim sair poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente havia sido curada. Então Jesus lhe disse, filha, sua fé salvou você, vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, a menina ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Gente, normalmente as pessoas vão rir quando você fala da sua fé, fica tranquilo, isso aí acontece mesmo. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz, menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Jesus sempre fazia isso, né? Não conta para ninguém, porque ele temia
que a fama se espalhasse muito rápido e as pessoas ficavam cercando ele, e ele tinha uma missão a cumprir. Ele não conseguia nem andar. Às vezes Jesus fugia no meio da multidão e ia para lugares desertos. Quando tinha muita gente, ele subia num barquinho, porque senão o povo ficava apertando ele. Esse era o propósito dele falar, ó, não fale para ninguém. Gente, chegamos ao final de mais uma leitura. Dê o seu like, não esqueça, vou clicar aqui também, não esqueça de clicar no joinha. Inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, e você pode nos seguir também no Instagram. Lá a gente se fala diariamente, eu coloco vários stories, algumas postagens, e a gente vai complementando aquilo que estamos fazendo nessa leitura, no plano anual da leitura bíblica. Como que está lá no Instagram? PR Anderson Guerra. Procura lá no Instagram, PR Anderson Guerra, siga-nos no Instagram, me mande mensagem, a gente está à sua disposição. Um abraço de fé, de força. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, neste mesmo horário, seguindo o nosso plano. Ficou alguma dúvida? Tem o link aqui do nosso grupo fechado. Clica no link aqui do grupo fechado, entra para o grupo e lá você pode me mandar mensagem e eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? Um abração. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima oportunidade.